Numa tarde comum em Manhattan, o trânsito seguia seu ritmo frenético diante de um dos edifícios mais exclusivos da cidade. Táxis passavam, pedestres atravessavam a rua apressados e os porteiros observavam a movimentação da rua. Até que uma jovem surgiu correndo pelas portas do edifício Bartolomeu. Ela parecia apavorada, como alguém que fugia de alguma coisa, ou de alguém. Testemunhas diriam mais tarde que ela correu em direção à avenida sem sequer olhar para os lados, sem diminuir o passo, sem tentar evitar os carros. Segundos depois, o impacto. Seu corpo foi lançado ao chão diante do luxuoso edifício que havia se tornado sua casa apenas 6 dias antes. A jovem se chamava Jules Larsen, recém-chegada ao Bartolomeu, um dos endereços mais cobiçados de Nova York. Um prédio cercado por riqueza, exclusividade e histórias perturbadoras. Quando acordou no hospital, os médicos acreditavam que ela havia sofrido um acidente. Talvez ela tenha tido um ataque de pânico, talvez um surto, mas Jules tinha outra explicação. Uma explicação muito mais assustadora. Ela não estava correndo em direção ao trânsito. Ela estava fugindo do Bartolomeu. E se o que ela descobriu fosse verdade, aquele prédio escondia um segredo capaz de transformar um endereço de luxo em um dos lugares mais perigosos da cidade. Ficaram intrigados? Então vem comigo, porque hoje vamos nos enredar em uma história sobre solidão, luxo, desaparecimentos e um prédio que esconde muito mais do que aparenta. Eu sou Lilica e este é um Enredei, onde cada palavra pode ser uma nova pista. Oi, gente, bem-vindos ao Enredei, o podcast que traz histórias policiais de ficção, adaptadas e narradas em um estilo de true crime, e algumas histórias de crimes reais que podem ter inspirado livros policiais ou que parecem ter saído diretamente das páginas de um romance. Hoje vamos mergulhar no universo inquietante dos thrillers psicológicos, onde cada porta fechada esconde um segredo. Cada personagem tem algo a esconder. E nada é exatamente o que parece. Mas antes de começarmos, vale a pena apresentar o escritor por trás desse fenômeno literário. Riley Sager é o pseudônimo de Todd Hitter, autor norte-americano que conquistou leitores ao redor do mundo com histórias cheias de reviravoltas, suspense crescente e personagens marcados por traumas e segredos. Ele nasceu na Pensilvânia. Hitter trabalhou por muitos anos como jornalista, experiência que contribuiu para seu olhar atento aos detalhes e sua habilidade de construir narrativas envolventes. Sua carreira sob o nome Riley Sager começou em 2017, com o lançamento de Final Girls, publicado no Brasil como As Sobreviventes. O romance foi um enorme sucesso de crítica e público, apresentando uma trama que mistura terror psicológico, mistério e referências aos clássicos filmes slasher. O livro rapidamente colocou Sager entre os principais nomes do suspense moderno. E, gente, aproveitando que a gente está falando do Riley Sager, faço aqui uma pequena confissão de leitora. Na semana passada, eu estive na Feira do Livro de Pacaembu e não resisti. Comprei o livro mais recente do autor lançado no Brasil, Casa da Escuridão, pela Dark Side. Só pela sinopse, já senti aquele arrepio característico de uma boa história de suspense. A trama promete mistérios, segredos e uma atmosfera sombria que tem tudo para render um excelente episódio especial de Halloween aqui no Enredei. Então fiquem ligados, porque talvez a gente volte a se enredar no universo de Riley Sager muito em breve. Dito isso, vamos a alguns recados rápidos. Os eventos narrados nesse episódio são fictícios e fazem parte de uma obra de ficção. Esse episódio contém spoilers da história, então se você prefere descobrir tudo por conta própria,
Vale a pena pausar por aqui e voltar depois da leitura. Lembrando que esta é uma adaptação livre da obra original, trazendo um recorte da narrativa, e que a experiência completa está no livro. Retomando o fio da meada, neste episódio do Enredei vamos falar sobre Lock Every Door, um dos livros mais aclamados de Riley Sager. Curiosamente, apesar do sucesso internacional da obra, ela ainda não foi traduzida para o português. O romance acompanha Jules Larsen, uma jovem que aceita um emprego aparentemente perfeito em um luxuoso edifício em Manhattan. Mas o que parecia ser a solução para seus problemas rapidamente se transforma em um pesadelo, quando moradores começam a desaparecer e segredos perturbadores vêm à tona. Então, tranque todas as portas, mantenha a luz acesa e prepare-se para se enredar em uma história repleta de suspense, conspirações e mistérios que vão fazer você questionar tudo até a última página. Recados feitos, bora pra história! Jules Larsen tem 25 anos. Ela mora em Nova York e foi para lá perseguindo um sonho. Queria construir uma carreira, encontrar um grande amor, ser aquela mulher independente que conquista tudo na cidade mais famosa do mundo. Mas a conexão dela com Nova York vai muito além disso. Ela tem uma irmã chamada Jane, e Jane era absolutamente obcecada pela cidade. As duas cresceram em uma pequena cidade mineradora da Pensilvânia. Pequena mesmo, daquelas onde todo mundo se conhece. Jane sonhava em escapar dali. E seu livro favorito era um romance chamado Heart of a Dreamer. A história acompanhava uma jovem comum que de repente descobria ter uma avó milionária, dona de um apartamento no luxuoso edifício Bartolomeu, com vista para o Central Park. A avó a convidava para morar com ela, e a partir daí a vida da garota se transformava. Festas luxuosas, vestidos caros, pretendentes ricos. Uma vida digna de Gossip Girl. Era exatamente o tipo de fantasia que fazia Jane sonhar acordada. E foi esse sonho que, de certa forma, acabou mudando o destino de Jules também. A irmã dela, Jane, era completamente obcecada por aquele livro. As duas o liam juntas o tempo todo, sonhando com uma vida muito diferente daquela que levavam na pequena cidade, mineradora da Pensilvânia. Mas quando Jules tinha 17 anos, algo terrível aconteceu. Jane desapareceu. E quando eu digo desapareceu, quero dizer exatamente isso. Ela simplesmente sumiu. Em um determinado dia, Jane, que trabalhava como caixa em uma farmácia, havia acabado seu expediente. Segundo o dono do estabelecimento, Jane caminhou até um Fusca preto estacionado do lado de fora da farmácia. Acenou para quem estava lá dentro e entrou. Ninguém nunca mais a viu. E para a polícia, não parecia um crime, porque não parecia um sequestro violento. Não havia gritos, não havia luta, ela entrou no carro voluntariamente. Então, quem estava dirigindo? Alguém que ela conhecia? Alguém em quem ela confiava? Ou Jane simplesmente decidiu fugir? Ninguém sabia. A polícia concluiu rapidamente que se tratava de uma adolescente fugindo de casa. Afinal, ela tinha 19 anos, entrou em um carro por livre e espontânea vontade. Talvez estivesse namorando alguém, talvez quisesse recomeçar. Caso encerrado. Mas para Jules, nunca foi tão simples. Porque imaginem isso por um segundo. Sua irmã sai para trabalhar e nunca mais volta. Sem explicação, sem despedida, sem corpo, sem respostas. Dois anos se passaram.
e a vida da família continuou desmoronando. Eles já não tinham muito dinheiro. O pai trabalhava em uma loja de ferragens. A mãe também trabalhava para complementar a renda. Mas foi então que a mãe recebeu um diagnóstico devastador: câncer. Conforme a doença avançava, ela precisou abandonar o emprego. O pai começou a fazer horas extras. Assumiu mais turnos na loja. Trabalhou o máximo que podia. E então aconteceu mais uma tragédia. A loja onde o pai trabalhava fechou, da noite para o dia. E junto com o emprego veio a perda do plano de saúde que ajudava a pagar os tratamentos da mãe. As despesas médicas se tornaram impagáveis. O dinheiro desapareceu e a esperança também. Tudo isso enquanto ainda carregavam o peso do desaparecimento de Jane. Os médicos já não estavam otimistas quanto à recuperação da mãe. A situação era desesperadora. Então, quando Jules tinha 19 anos, ela voltou para casa um dia e encontrou algo impossível de esquecer. A casa inteira estava em chamas. As labaredas consumiam tudo e seus pais estavam lá dentro, mortos. Naquele momento, Jules acreditou que havia sido um acidente. Talvez um vazamento de gás, talvez uma falha elétrica, talvez um proprietário negligente. Ela queria processar alguém. Queria uma explicação. Mas então encontrou algo que mudaria tudo. No meio de toda a destruição, havia uma única coisa intacta: o Toyota Camry da família. E dentro dele, 3 conjuntos de chaves. Uma era do carro, e as outras 2 pertenciam a depósitos de armazenamento. Quando Jules abriu os depósitos, fez uma descoberta perturbadora. No primeiro, estavam todos os seus pertences. Roupas, objetos pessoais, lembranças. Tudo cuidadosamente guardado. Nada havia sido destruído pelo incêndio. No segundo depósito estavam os pertences de Jane, a irmã desaparecida. Tudo preservado, tudo organizado, como se os pais soubessem exatamente o que estavam fazendo. E então a verdade veio à tona. Aquilo não tinha sido um acidente. Os pais de Jules haviam planejado tudo. Eles armazenaram os pertences das filhas, tomaram uma overdose dos analgésicos receitados para a mãe e depois incendiaram a casa. Foi um suicídio. Um pacto final entre 2 pessoas destruídas pela dor. E se vocês achavam que a vida de Jules já era difícil, ela piora. Muito. Depois da faculdade, Jules decide fazer o que a irmã sempre sonhou: mudar-se para Nova York. Talvez fosse uma forma de homenagear Jane. Talvez uma forma de fugir do passado. Ou talvez as 2 coisas. Ela consegue um emprego em um fundo de investimentos. Nada glamuroso. Na prática, era uma espécie de assistente responsável por tirar cópias, organizar documentos e viver ao lado da máquina de café. Mas tudo bem, era um começo. Ela tinha um emprego, um apartamento, uma nova vida. E foi nessa época que conheceu Andrew, o zelador do prédio, bonito, engraçado, estudando meio período. Os 2 começaram a sair juntos. O relacionamento evoluiu. Eles passaram cerca de 1 ano namorando. E pela primeira vez em muito tempo, parece que a vida de Jules finalmente está entrando nos trilhos. Mas vocês já devem estar percebendo um padrão aqui. Sempre que algo parece melhorar para Jules, alguma coisa dá muito errado. Então, um dia, ela chega ao trabalho e descobre que a empresa está demitindo funcionários, cerca de 10% da equipe, e ela está nessa lista. Demitida, sem aviso prévio, sem plano B. Arrasada,
Ela volta para o apartamento que divide com Andrew. E adivinha o que encontra quando abre a porta? Para piorar uma situação que já parecia impossível, quando Jules abre a porta do apartamento que dividia com Andrew, encontrou exatamente aquilo que ninguém quer ver. Andrew estava com outra mulher. Ali mesmo, no apartamento dos dois. Então, em questão de poucas horas, Jules perdeu o emprego e o namorado. E como desgraça pouco é bobagem, Jules perdeu também o apartamento onde morava. O problema era que ela nem sequer estava no contrato de aluguel. Não tinha direito ao apartamento, não tinha economias e, de repente, também não tinha para onde ir. A única pessoa que pôde ajudá-la foi sua amiga Chloe, que morava perto, mas fora de Manhattan. Então, Jules passou a dormir no sofá da amiga. Uma semana virou duas, duas viraram meses e nada melhorava. Ela procurava emprego todos os dias, mandava currículos, participava de entrevistas, mas o mercado estava péssimo. O dinheiro estava acabando e o futuro parecia cada vez mais incerto. Até que um dia, navegando pela internet, ela encontrou um anúncio que parecia bom demais para ser verdade. E normalmente, quando algo parece bom demais para ser verdade, vocês já sabem, geralmente é. O anúncio dizia: procura-se morador temporário para cuidar de apartamento, hospedagem gratuita, pagamento durante todo o período da estadia. Jules leu aquilo 2 vezes, depois 3, e fez as contas. Alguém estava oferecendo moradia gratuita em Manhattan e ainda pagaria para ela morar lá durante 3 meses. Era praticamente um milagre. Sem pensar muito, ela ligou imediatamente para o número informado. Do outro lado da linha estava uma mulher chamada Leslie, educada, formal, quase excessivamente formal. Leslie explicou que o prédio valorizava discrição e privacidade e que apenas candidatos selecionados seriam considerados. Ela marcou uma entrevista e forneceu um endereço. Jules arrumou suas poucas coisas, vestiu sua melhor roupa e partiu para o encontro. E aquela entrevista mudaria sua vida para sempre. Quando chegou ao endereço indicado, Jules ficou sem palavras. Diante dela estava o Bartolomeu. Sim, o mesmo Bartolomeu que havia aparecido nos sonhos de sua irmã. O mesmo Bartolomeu do romance Heart of a Dreamer. O mesmo Bartolomeu cujo nome a faria gritar de terror em um leito de hospital no início da nossa história. E se vocês estão se perguntando por que um prédio causa uma reação tão extrema, calma, nós ainda vamos chegar lá. Leslie a recebeu no saguão. Ela era exatamente o tipo de pessoa que você imaginaria administrando um lugar daqueles. Sempre impecável, cabelos loiros perfeitamente arrumados, taillas Chanel em cores diferentes todos os dias. Elegante a ponto de parecer irreal. Ela era a gerente residencial do edifício e também morava ali. Enquanto caminhavam pelo saguão, Jules mal conseguia acreditar na própria sorte. Afinal, ela estava falida. Depois do funeral dos pais, das dívidas e da mudança para Nova York, restavam pouco mais de $500 em sua conta. Não tinha emprego, não tinha apartamento, não tinha perspectiva. E agora, alguém estava oferecendo a ela a chance de viver em um dos endereços mais exclusivos da cidade e ainda receber $1.000 por semana. 3 meses, $12.000. Moradia gratuita. Parecia a solução perfeita. Talvez até um sinal. Ao entrar no elevador, Leslie explicou que o edifício inteiro tinha apenas 13 andares.
Isso pode não parecer muito impressionante para os padrões de Nova York, mas o Bartolomeu era diferente. O apartamento que Jules deveria ocupar era o 12A, localizado no 12º andar. E havia um detalhe curioso. Naquele andar existiam apenas 2 apartamentos. Enquanto Leslie conduzia a visita, explicou algo que Jules nunca tinha parado para pensar. Hoje, quanto mais alto um apartamento, mais caro ele costuma ser. Afinal, a vista é melhor. Mas antigamente não era assim. Antes dos elevadores, subir vários lances de escada todos os dias era um verdadeiro pesadelo. Por isso, nos prédios antigos, os andares superiores costumavam ser destinados aos empregados e criados, enquanto os proprietários ricos viviam nos andares mais baixos. O apartamento 12A havia sido originalmente a área de serviço do edifício. Isso explicava algumas peculiaridades. A cozinha era enorme, os cômodos tinham um layout incomum, e apesar das reformas luxuosas, ainda era possível sentir os vestígios de outra época. Jules observava tudo encantada. Pelas janelas conseguia ver o Central Park. Do lado de fora, uma das gárgulas do prédio parecia encará-la diretamente. Ela decidiu batizá-la de George. Naquele momento, já estava se imaginando vivendo ali. Leslie a observava atentamente. E então, o que você achou? A pergunta parecia estranha, quase como se ela esperasse uma resposta negativa. Mas quem recusaria um apartamento daqueles? Foi então que Jules percebeu um detalhe curioso. Em uma parede havia um pequeno compartimento de madeira com uma portinhola. Ela nunca tinha visto algo parecido. Leslie explicou que aquilo era um monta-pratos, uma espécie de mini elevador usado antigamente para transportar comida, bebidas ou pequenos objetos entre os andares. O mecanismo ainda funcionava e havia algo ainda mais estranho. O monta-pratos conectava apenas o apartamento 12A ao apartamento 11A. Jules achou curioso, mas atribuiu aquilo ao charme peculiar de um edifício centenário. Prédios antigos sempre têm suas excentricidades. Enquanto continuava a visita, uma dúvida começou a crescer em sua cabeça. Aquilo tudo era perfeito demais. O apartamento, a localização, o salário, a oportunidade, nada fazia sentido. Por fim, ela resolveu perguntar: tem certeza de que não houve algum engano? Leslie sorriu. Nenhum. $1.000 por semana, moradia gratuita, 3 meses de contrato. Tudo exatamente como anunciado. Jules balançou a cabeça. Mas por quê? Foi então que Leslie finalmente começou a explicar. Segundo ela, o Bartolomeu valorizava 2 coisas acima de qualquer outra: tradição e discrição. O proprietário do apartamento havia falecido recentemente. Agora os herdeiros estavam envolvidos em uma longa disputa judicial para decidir quem ficaria com o imóvel. O processo poderia levar meses, talvez até mais. E havia uma regra informal no edifício: nenhum apartamento deveria permanecer vazio por muito tempo. Os moradores eram pessoas extremamente ricas. Muitos possuíam casas em Paris, Londres ou em outros lugares do mundo e passavam longos períodos longe dali. Por isso, a administração gostava de manter o prédio com a aparência de estar sempre ocupado. Segundo Leslie, isso ajudava a preservar a privacidade dos moradores e diminuía o risco de invasões ou crimes. A explicação parecia estranha, mas não completamente absurda. Então Leslie chegou à parte mais importante, as regras, e havia muitas delas. A primeira era simples: nenhum visitante,
Nem namorado, nem amigo, nem familiar, ninguém. Jules hesitou por alguns segundos, mas acabou concordando. Não era como se tivesse uma vida social muito agitada naquele momento. A segunda regra: nada de fumar, nada de beber e nada de publicar qualquer coisa relacionada ao Bartolomeu nas redes sociais. Segundo Leslie, o edifício era quase uma instituição secreta entre os milionários de Nova York. Um endereço cobiçado, exclusivo, discreto. A administração não queria curiosos aparecendo na porta depois de ver fotos no Instagram. Até aí, Jules ainda conseguia compreender. Mas foi a última regra que realmente a fez levantar uma sobrancelha. Não converse com os moradores, a menos que eles falem com você primeiro. Jules sentiu aquilo quase como uma ofensa, mas Leslie continuou explicando. Os residentes do Bartolomeu valorizam a privacidade acima de tudo. Ninguém queria ser abordado no corredor. Ninguém queria perguntas sobre viagens, negócios ou vida pessoal. Era uma espécie de acordo silencioso. Você existia ali, mas não fazia parte daquele mundo. Jules refletiu por alguns segundos. $1.000 por semana. Um apartamento luxuoso. Uma chance de recomeçar. Por aquele preço, ela estava disposta a aceitar praticamente qualquer regra. Sem perceber que aquelas regras existiam por um motivo muito mais sombrio do que imaginava. Até aquele momento, Jules estava convencida de que tinha encontrado a oportunidade da vida dela. Mas foi durante a entrevista que algumas coisas começaram a parecer ainda mais estranhas. Leslie começou a fazer perguntas cada vez mais pessoais. Primeiro, perguntou se Jules tinha namorado. Ela explicou que a regra de não receber visitas incluía namorados, namoradas ou qualquer outra pessoa. Jules respondeu que estava solteira, o que era verdade. Muito verdade. Recentemente, verdade demais. Depois vieram perguntas sobre a família. Quem poderia ser contatado em caso de emergência? Pais? Irmãos? Parentes próximos? Jules respondeu que não tinha ninguém. Então Leslie perguntou sobre seu emprego. Ela admitiu que estava desempregada. Perguntou seu endereço. Jules explicou que estava morando temporariamente com uma amiga. Perguntou por um contato de emergência. Novamente ninguém. Quanto mais a entrevista avançava, mais parecia que Leslie estava preenchendo uma lista. E cada resposta de Jules parecia torná-la uma candidata cada vez melhor. Sem namorado, sem família, sem emprego, sem endereço físico, sem contato de emergência, sem ninguém que fosse notar imediatamente se algo desse errado. Talvez eu esteja sendo paranoica, mas nesse ponto, todos os meus alarmes já estavam disparando. Afinal, a gente que gosta de true crime e também de livros de suspense e mistério, ficamos alertas sempre. Então veio a pergunta mais estranha de todas. Leslie inclinou a cabeça e perguntou: Você é curiosa? Jules ficou sem entender. Curiosa como? Do tipo que investiga a vida dos outros, que faz perguntas, que gosta de descobrir segredos. Ela explicou que o Bartolomeu despertava enorme fascínio na cidade. Muita gente queria saber o que acontecia atrás daquelas paredes. Quem morava ali, quais eram os segredos do prédio. Por isso, queria ter certeza de que Jules não era jornalista, blogueira ou alguém interessado em expor a vida dos moradores. Jules respondeu honestamente: Eu estou aqui pelo dinheiro. E aparentemente, era exatamente a resposta que Leslie queria ouvir. A entrevista terminou.
E Jules recebeu a notícia imediatamente. O apartamento era dela. Poderia se mudar no dia seguinte. Quando voltou para o apartamento de Chloe, estava radiante. Finalmente tinha uma solução. Um lugar para morar, uma renda, uma chance de recomeçar. Mas Chloe não compartilhou do entusiasmo. Assim que ouviu o nome Bartolomeu, ficou pálida. Jules, você sabe o que dizem sobre aquele prédio? Jules revirou os olhos. Achou que a amiga estava exagerando. Mais uma lenda urbana. Mais uma história criada para atrair atenção na internet. Mas Chloe insistiu. Segundo ela, o fundador do Bartolomeu havia se suicidado anos antes, atirando-se do telhado do edifício. E essa era apenas uma das histórias. Muitos nova-iorquinos acreditavam que o prédio era amaldiçoado. Tão amaldiçoado que o avô de Chloe, um homem extremamente racional, se recusava a passar pela mesma calçada do Bartolomeu. Sempre atravessava a rua. Sempre. Todo mundo sabe que aquele lugar tem algo errado, disse Chloe, mas Jules não tinha escolha. Ela precisava do dinheiro. Precisava desesperadamente. E quando você está sem opções, às vezes o medo vira um luxo que não pode se dar ao direito de ter. Na manhã seguinte, com tudo que possuía cabendo em apenas 2 malas, Jules se mudou para o Bartolomeu. Charlie, o porteiro, ajudou com as bagagens. Leslie a recebeu novamente. E pouco a pouco, ela começou a conhecer alguns dos outros moradores. Ou melhor, os outros moradores temporários. Primeiro conheceu Dylan. Ele morava no apartamento 11B. Ou melhor, também estava tomando conta dele. O encontro não foi exatamente amigável. Dylan parecia distante, antipático e pouco interessado em conversar. Depois veio Ingrid, outra temporária, moradora do 11A. Foi nesse momento que uma nova pergunta surgiu na cabeça de Jules. Se o Bartolomeu era um prédio tão exclusivo, com tão poucos apartamentos, por que havia tantos temporários? Quantos proprietários estavam ausentes ao mesmo tempo? E por quê? Mas, por enquanto, ela decidiu não pensar muito nisso. Estava ali para ganhar dinheiro, nada mais. Pouco depois, Chloe ligou para saber como Jules estava, e dessa vez parecia ainda mais preocupada. Ela havia enviado por e-mail uma reportagem chamada A Maldição do Bartolomeu. Segundo o artigo, um bilionário tentou comprar um apartamento no edifício e foi recusado. Nem sequer permitiram que ele entrasse para conhecer o lugar. Outro interessado foi colocado em uma lista de espera de quase 10 anos. Para Chloe, aquilo era mais uma prova de que havia algo estranho acontecendo ali. Mas Jules fez as contas. Depois da corrida de aplicativo que a levou até o prédio, ela tinha pouco mais de $400 na conta. 400. E nada mais. Então não importava o quão estranho o Bartolomeu pudesse parecer. Ela precisava ficar. Enquanto organizava seus pertences no enorme closet da suíte principal, percebeu uma ironia. Leslie havia mencionado que o apartamento possuía um depósito particular no subsolo, mas Jules possuía tão poucas coisas que tudo cabia em 2 gavetas. Toda a sua vida, todas as suas lembranças, tudo o que restava, cabia em 2 gavetas. Olhando o lindo apartamento ao redor, a curiosidade começou a vencer. Quem será que tinha vivido ali? Quem era o proprietário morto? Uma celebridade? Um magnata? Algum nome famoso? Ela começou a vasculhar discretamente as estantes e armários, até encontrar algumas revistas antigas, todas endereçadas a uma mulher chamada Marjorie Milton. O nome não significava nada para ela. Não era uma atriz, não era uma empresária conhecida, não era ninguém que ela reconhecesse.
Talvez fosse apenas uma mulher rica que nasceu rica, viveu rica e morreu rica. Nada muito emocionante. Mas então ela encontrou outra coisa. Um exemplar de Heart of a Dreamer. O mesmo livro que Jane amava. O mesmo livro que havia inspirado tantos sonhos. E foi nesse exato momento que ouviu um ruído vindo da cozinha. Um som metálico, um rangido. O antigo monta-pratos estava se movendo. Jules se aproximou. Observou a pequena cabine subir lentamente. Quando abriu a portinhola, encontrou apenas um bilhete. Nele estava escrito: Olá e bem-vinda. Sou Ingrid do apartamento 11A. Pela primeira vez, desde que chegou ao Bartolomeu, aquilo pareceu genuinamente amigável. Ela sorriu, pegou uma caneta e respondeu: Obrigada. Sou Jules, apartamento 12A. Mal sabia ela que aquela pequena troca de bilhetes seria o começo de algo muito maior. Esperou por outro bilhete, mas não recebeu mais nada. E então resolveu ir ao mercado. Não tinha nada para comer no novo apartamento. Na volta, carregando pizzas congeladas e contando moedas para sobreviver, Jules estava pensando em seus pais e que daria qualquer coisa para dividir uma refeição simples com eles novamente. Quando chegou ao Bartolomeu, Charlie, o porteiro, se ofereceu para ajudá-la com as compras. Mas Jules recusou. Não queria que ninguém visse o que havia comprado. Era como se as sacolas denunciassem sua situação financeira. Como se todos pudessem enxergar que ela não pertencia àquele lugar. Enquanto atravessava o lobby apressada, uma mulher desceu correndo as escadas, distraída ao telefone. Foi uma colisão violenta. As sacolas voaram, laranjas rolaram pelo chão. Potes se espalharam pelo saguão. E Jules sentiu uma ardência no braço. A mulher era Ingrid. Ela já a tinha visto no prédio. A mesma Ingrid do apartamento 11A. A mesma Ingrid dos bilhetes enviados pelo monta-pratos. Poucos segundos depois, Leslie apareceu. Ao ver o braço de Jules, percebeu imediatamente que havia sangue. Jules tentou minimizar. Disse que era molho de tomate, mas ninguém acreditou. Leslie sugeriu levá-la ao hospital, e foi aí que Jules entrou em pânico. Hospital significava conta médica. Conta médica significava dinheiro. E dinheiro era algo que ela simplesmente não tinha. Então Leslie ofereceu outra solução. O morador do apartamento 12B era médico, um cirurgião. Talvez ele pudesse dar uma olhada rapidinho. Foi assim que Jules conheceu Nick, seu vizinho, alto, bonito, bem-sucedido e morador de um dos apartamentos mais exclusivos de Nova York. O apartamento dele era tão estranho quanto elegante. Havia esculturas de serpentes por toda a parte. Cobras douradas, cobras de bronze, cobras em quadros, cobras em estantes. Tudo aquilo causava uma sensação estranhamente desconfortável. Mas Nick parecia simpático. Enquanto limpava o corte, os dois conversaram. Jules tentou descobrir como alguém tão jovem podia morar em um lugar daqueles. A resposta foi simples. A família dele vivia no Bartolomeu há gerações. O apartamento havia sido herdado. Assim como o sobrenome. Assim como a fortuna. Antes dela ir embora, Nick perguntou: Jules é apelido de quê? Nada, só Jules. Ela explicou que sua mãe dizia que seus olhos brilhavam como joias quando nasceu. Por isso recebeu o nome. Por um instante, a lembrança arrancou um sorriso. De volta ao apartamento, uma nova mensagem a aguardava no monta-pratos. Era de Ingrid. Ela se desculpava pelo acidente e fazia um convite inesperado. Encontrá-la no Central Park em 15 minutos. Jules quase ignorou. Afinal, quem convoca alguém para um encontro daquela forma? Mas a curiosidade venceu.
Quando chegou ao parque, descobriu que Ingrid era completamente diferente do que imaginava. Era falante, muito falante, daquelas pessoas que contam a vida inteira em poucos minutos. Ela revelou que também tinha ido para Nova York em busca de uma nova vida. Também havia sido traída por um namorado, também estava praticamente sozinha no mundo. A cada minuto, Jules percebia mais semelhanças entre as duas. Sem família próxima, sem relacionamentos, sem ninguém. E isso começou a parecer uma coincidência grande demais. Em determinado momento, Ingrid fez uma pergunta estranha, tão casual que quase passou despercebida. Você não acha o Bartolomeu assustador? Jules respondeu que já tinha ouvido histórias, mas eram apenas boatos, certo? Ingrid concordou, mas parecia querer ouvir outra resposta. Então disse algo ainda mais curioso. Se você acha tão estranho, sempre pode ir embora. Jules riu. Ela não podia ir embora. Precisava daquele dinheiro. Assim como Ingrid. E foi exatamente isso que uniu as duas. Antes de se despedirem, combinaram de se encontrar todos os dias para almoçar no parque. Uma pequena fuga da atmosfera pesada do Bartolomeu. Naquela noite, pouco depois da 1 da manhã, Jules estava tentando dormir quando ouviu um grito. Um grito feminino, curto, abafado, mas inconfundível. Ela ficou imóvel na cama, esperando ouvir risadas, uma televisão ligada, qualquer coisa que explicasse o som. Mas nada veio. O silêncio voltou e ficou. Jules tentou ignorar. Tentou se convencer de que estava exagerando, mas não conseguiu. Desde o desaparecimento de Jane, ela havia aprendido uma coisa. Quando alguma coisa parece errada, geralmente está. Então, saiu do apartamento, desceu até o 11A e bateu na porta de Ingrid. Depois de uma longa espera, a porta finalmente se abriu. Ingrid apareceu apenas parcialmente, como se não quisesse que Jules visse o interior do apartamento. O que aconteceu? Perguntou. Jules hesitou. Eu ouvi um grito. Não ouviu nada. A resposta veio rápida demais, fria demais, completamente diferente da mulher falante que havia conhecido horas antes. Jules insistiu, mas Ingrid continuou negando, até encerrar a conversa abruptamente. Nos vemos amanhã. E fechou a porta. Foi naquele momento que Jules sentiu algo mudar. Não sabia explicar o quê, mas alguma coisa estava errada. Muito errada. E 6 dias depois de se mudar para o Bartolomeu, ela estaria em uma cama de hospital, jurando para qualquer pessoa que quisesse ouvir que ela não tinha saído correndo daquele prédio. Ela estava fugindo dele. E o pior, ninguém parecia acreditar. Retomando o fio da meada, no dia seguinte, Jules falou com Leslie. Mas Leslie não parecia compartilhar da preocupação de Jules. Quando ela mencionou o grito ouvido durante a madrugada, a gerente simplesmente deu de ombros. Ninguém mais ouviu nada. E acrescentou algo que soou estranho. Este não é o tipo de prédio onde alguém escuta um grito e simplesmente ignora. Essa frase deveria tranquilizá-la, mas teve exatamente o efeito contrário. Porque se ninguém ignoraria um grito, então por que ninguém estava preocupado? Antes que Jules pudesse insistir, Leslie encerrou a conversa. Precisava encontrar um novo ocupante para o apartamento 11A. Afinal, Ingrid havia abandonado o apartamento sem aviso. Ou pelo menos, era isso que Leslie dizia. De volta ao seu apartamento, Jules decidiu investigar por conta própria. Se ninguém mais estava preocupado com Ingrid, ela estaria. Começou pelas redes sociais.
Depois de alguns minutos de busca, encontrou o perfil da jovem no Instagram. Havia fotos recentes, selfies, paisagens, comentários de amigos. Em uma das publicações, um rapaz parecia especialmente próximo. Jules enviou uma mensagem. Perguntou se ele sabia onde Ingrid estava. Nenhuma resposta. Pelo menos ainda. Mas outra publicação chamou sua atenção. Dias antes, Ingrid havia postado uma foto em frente ao Bartolomeu, segurando um exemplar de Heart of a Dreamer. Na legenda escreveu: "Acabei de conhecer a autora, Greta." Contra todas as regras do prédio, Jules decidiu bater à porta da escritora. Afinal, o apartamento 10A ficava logo abaixo. Se alguém tinha ouvido algo naquela noite, talvez fosse ela. Greta abriu a porta com uma expressão de poucos amigos. Ao ouvir toda a história, suspirou profundamente. Sua amiga não desapareceu. Sua amiga foi embora. Segundo ela, Greta sofria de insônia e passava boa parte das noites acordada. Mesmo assim, garantiu que não tinha ouvido nada. Nenhum grito, nenhuma discussão, nada. Mas durante a conversa, o assunto acabou tomando outro rumo. Jules comentou o quanto amava Heart of a Dreamer. Foi então que Greta disse algo surpreendente. Aquele livro é a maior mentira que eu já escrevi. Jules ficou sem reação. Greta continuou. Disse que histórias sobre garotas comuns herdando fortunas e encontrando finais felizes eram fantasias. Na vida real, as coisas não funcionavam daquele jeito. Ninguém era salvo por um golpe de sorte. Ninguém recebia um castelo, um apartamento milionário ou encontrava um príncipe encantado. A vida real era muito mais cruel. Antes de expulsar Jules do apartamento, porém, Greta deixou um aviso. Um aviso que ficou ecoando na cabeça de Jules. Você parece uma pessoa gentil, e este lugar devora pessoas gentis. Você está falando de Nova York? Greta encarou. Estou falando dos dois, Nova York e o Bartolomeu. Sem respostas sobre Ingrid, Jules procurou Nick, o cirurgião do apartamento 12B. Talvez ele soubesse de algo, mas a reação dele foi parecida. Nick parecia cansado de ouvir histórias sobre a reputação sinistra do Bartolomeu. Segundo ele, a fama do prédio era exagerada. Jornais adoravam transformar qualquer incidente em lenda. Acidentes aconteciam, mortes aconteciam, e estatisticamente o Bartolomeu não era mais perigoso do que qualquer outro prédio centenário da cidade. Mas durante a conversa, um detalhe chamou a atenção de Jules. Nick mencionou outra ocupante temporária, uma mulher chamada Erika, a pessoa que havia ficado no apartamento 12A antes dela. E o que aconteceu com ela? Nick respondeu, foi embora. Simples assim. Segundo Nick, Erika não suportou as regras do prédio e decidiu sair algumas semanas depois de chegar. Mais uma ocupante temporária desaparecendo de repente. Jules começou a perceber um padrão. Naquela noite, decidiu finalmente ler a reportagem que Chloe havia enviado. A famosa matéria sobre a maldição do Bartolomeu. No início, tudo parecia apenas uma história antiga. Durante a epidemia de gripe espanhola, dezenas de funcionários que viviam nos andares superiores morreram devido às condições precárias do prédio. Trágico, mas compreensível para a época. Depois veio o suicídio do fundador do edifício. Consumido pela culpa, ele subiu até o telhado e se jogou diante de centenas de testemunhas. Em seguida, surgiram outros casos. Um homem que caiu da escadaria principal e morreu. Uma atriz famosa encontrada morta por overdose. Um assassinato durante um assalto. Outro crime envolvendo o casal. Décadas de tragédias.
mas um caso se destacava dos demais. Em 1944, uma jovem empregada chamada Ruby foi encontrada morta no Central Park, brutalmente assassinada. Seu corpo havia sido mutilado. Tiraram seus órgãos. O coração desaparecera. A polícia jamais encontrou o responsável. A investigação levou até uma moradora do Bartolomeu chamada Cornélia Swanson. E Cornélia possuía ligações com um grupo conhecido como o Cálice Dourado, uma seita cercada por rumores de rituais ocultistas. Nada jamais foi provado, mas a suspeita permaneceu. E para tornar tudo ainda mais estranho, Cornélia morreu misteriosamente dentro da prisão poucos dias após sua detenção. Quando terminou de ler a matéria, Jules não sabia o que pensar. Talvez fosse apenas coincidência. Talvez o prédio tivesse acumulado um século de histórias macabras. Ou talvez houvesse algo mais. Foi então que ouviu um ruído vindo do monta-pratos. Lá dentro havia um bilhete e uma chave. A mensagem era curta. Depósito 11A. Tome cuidado. Há coisas estranhas acontecendo no Bartolomeu. Estava assinado por Ingrid. Ou pelo menos parecia ter sido assinado por ela. O coração de Jules acelerou. Ela desceu imediatamente até o subsolo. Passou pelos corredores estreitos e encontrou o depósito correspondente ao apartamento 11A. Ela abriu a porta. Lá dentro havia apenas uma caixa pequena de sapatos. Nada mais. Quando levantou a tampa, congelou. Dentro da caixa havia uma arma, uma pistola carregada. E naquele exato instante, seu celular tocou. O susto foi tão grande que ela quase deixou a arma cair. Do outro lado da linha estava o homem que ela havia contatado pelo Instagram. Zack, o amigo de Ingrid. Ou algo próximo disso. Zack fornecia drogas para Ingrid. Durante a conversa, ele revelou algo perturbador. Dias antes de desaparecer, Ingrid o havia procurado não apenas por drogas. Ela também estava tentando comprar uma arma. Uma arma que adquiriu pouco antes de sumir. Jules olhou novamente para a pistola dentro da caixa. E uma pergunta começou a martelar na sua mente. Se Ingrid realmente decidiu ir embora, por que deixaria para trás exatamente aquilo que parecia ter comprado para se proteger? E mais importante, de quem ela estava tentando se proteger? No dia seguinte, Greta apareceu à porta de Jules com uma proposta inesperada: almoço. A escritora, que até poucos dias antes mal conseguia disfarçar antipatia, agora parecia quase acolhedora. Sentadas em um pequeno café próximo ao Central Park, Jules acabou contando mais sobre sua vida do que pretendia. Falou sobre Jane, sua irmã, e seu desaparecimento, sobre o incêndio que matou seus pais, sobre a culpa que carregava desde então. Greta ouviu tudo em silêncio. Quando Jules terminou, ela pareceu compreender algo que antes não enxergava. Agora entendo porque você está tão determinada em encontrar Ingrid. Greta não a tratou como uma garota paranoica. Sugeriu que procurasse abrigos para pessoas em situação de vulnerabilidade. Talvez Ingrid estivesse escondida. Talvez estivesse fugindo de alguém. Existem coisas muito mais assustadoras do que o Bartolomeu Jules. Um perseguidor, um namorado violento, um passado do qual não se consegue escapar. Aquela frase ficou martelando na cabeça dela, porque pela primeira vez alguém sugeria que o perigo talvez não estivesse no prédio, mas em uma pessoa. Seguindo a dica de Greta, Jules visitou diversos abrigos pela cidade. Em um deles conheceu Bob, responsável por um centro de acolhimento feminino. Mostrou a foto de Ingrid. Explicou que a amiga havia desaparecido. Bob prometeu avisar caso a visse. Era pouco, mas era melhor do que nada. No dia seguinte,
Nick decidiu ajudá-la na investigação, ou pelo menos foi o que disse. O plano era arriscado: usar o velho monta-pratos para entrar escondida no apartamento de Ingrid. Se existisse alguma pista, ela estaria lá. Minutos depois, Jules já se encontrava dentro do 11A. O apartamento parecia abandonado. Limpo demais, organizado demais. Como se alguém tivesse apagado qualquer vestígio da existência de Ingrid. Mas uma coisa chamou sua atenção. Um exemplar do livro Heart of a Dreamer, autografado por Greta. A dedicatória dizia: "Seu entusiasmo me devolve a juventude. Foi um prazer conhecê-la." Jules congelou. Greta sempre afirmara que mal conhecia a Ingrid. Então por que havia escrito uma dedicatória tão pessoal? Naquela noite, após passar mais uma vez um tempo com Nick, Jules voltou para seu apartamento, 12A. Ela ainda tentava convencer a si mesma de que estava exagerando. De que talvez Ingrid tivesse simplesmente ido embora. De que talvez todas aquelas histórias fossem apenas coincidências. Mas o Bartolomeu parecia determinado a não deixá-la em paz. Ao entrar no apartamento, jogou as chaves distraidamente sobre o aparador da entrada. As chaves escorregaram, bateram na madeira e desapareceram por uma grade de ventilação no chão. Ah, ótimo, perfeito! Resmungando, ela pegou uma chave de fenda e retirou a tampa metálica. Enfiou a mão no interior do duto. Primeiro, encontrou suas chaves. Mas seus dedos tocaram outra coisa. Algo que definitivamente não deveria estar ali. Um celular. Velho, escondido. Deliberadamente escondido. O coração de Jules acelerou. Ela ligou o aparelho e congelou. Reconhecia aquele rosto. Já tinha visto aquela fotografia antes. Correu até o saguão do prédio. Até o mural onde estavam afixados diversos cartazes. E lá estava, o mesmo rosto, a mesma mulher, Érica, a ocupante temporária do apartamento antes dela. A mulher que havia desaparecido sem deixar vestígios. No cartaz de desaparecida havia um número para contato. Jules ligou imediatamente. Depois de alguns toques, uma voz masculina atendeu. Alô? Dylan, é a Jules do 12A. Houve silêncio do outro lado. Então ele respondeu rapidamente. Não podemos falar por telefone. Me encontre no Museu de História Natural. Agora. Ele contou que conheceu Érica quando ambos trabalhavam como ocupantes temporários do Bartolomeu. Os dois mantiveram a amizade em segredo. Afinal, os administradores do prédio não gostavam que os moradores temporários criassem vínculos. E então, sem aviso, Érica desapareceu, exatamente como Ingrid. A versão oficial foi a mesma. Ela teria desistido do trabalho, feito as malas e partido. Mas Dylan sabia que aquilo era mentira. Érica não tinha família próxima. Não tinha amigos na cidade. Não tinha para onde voltar. E, principalmente, nunca teria abandonado tudo sem dizer uma palavra. Ele enviou dezenas de mensagens. Ligou inúmeras vezes. Jamais recebeu resposta. A polícia também não acreditou nele. Para todos os efeitos, era apenas mais uma jovem adulta desaparecida. Nada em comum para Nova York. Mas havia algo ainda mais inquietante. Nas semanas anteriores a seu desaparecimento, Érica havia ficado obcecada pela história do prédio. Falava constantemente sobre Cornélia Swanson, sobre o misterioso cálice dourado, sobre antigas mortes ligadas ao Bartolomeu. Dylan acreditava que fosse apenas uma teoria conspiratória, até que ela desapareceu.
E Ingrid começou a fazer exatamente as mesmas perguntas. Então, ele revelou outra descoberta. Algum tempo antes, encontrou um anel escolar dourado com um nome gravado: Megan. Depois de pesquisar, descobriu que Megan também havia desaparecido e também havia trabalhado como ocupante temporária do Bartolomeu, um ano antes. Jules sentiu um nó se formar no estômago. Erika, Megan, Ingrid. Todas jovens, todas sozinhas, todas sem uma rede de apoio, todas ligadas ao mesmo prédio. Está pensando o mesmo que eu? Perguntou Dylan. Jules já sabia a resposta, mas mesmo assim perguntou: o quê? Dylan engoliu seco. Acho que existe um assassino morando dentro do Bartolomeu. O silêncio que se seguiu foi pesado, porque pela primeira vez a hipótese parecia fazer sentido. Talvez Ingrid não tivesse fugido. Talvez Erika nunca tivesse ido embora. Talvez todas aquelas mulheres tivessem descoberto alguma coisa. E talvez Jules estivesse seguindo exatamente o mesmo caminho delas. Os dois decidiram analisar o conteúdo do celular de Erika. Havia mensagens, chamadas não atendidas, conversas interrompidas. Mas foi um vídeo gravado pouco antes de seu desaparecimento que fez o sangue de Jules gelar. Na gravação, Erika aparecia visivelmente assustada. O rosto pálido, a voz trêmula. Ela olhava repetidamente para a porta enquanto falava. Eu não sei o que está acontecendo aqui, mas tem alguma coisa errada nesse prédio. Tenho certeza de que estamos sendo observados. Não sei por quem, mas estamos. Eu estou com medo, muito medo. Então alguém bateu a porta. 3 batidas secas, nítidas, audíveis na gravação. Erika ergueu a cabeça. Seus olhos se arregalaram e ela sussurrou apenas 2 palavras. É ele. O vídeo terminava ali e Erika nunca mais foi vista. De volta ao seu apartamento, Jules, sem pensar 2 vezes, pegou o celular e enviou mais uma mensagem para Ingrid. Eu sei que eu estou insistindo, mas se você estiver lendo isso, me responda. Eu entendi. Eu sei por que você fugiu do Bartolomeu. Por alguns minutos não aconteceu nada. Então o telefone vibrou. Era Ingrid. Ou pelo menos parecia ser. Jules ficou imóvel por um segundo. Ela havia enviado dezenas de mensagens sem resposta. E agora, de repente, Ingrid resolveu aparecer? A mensagem dizia: Oi, Jules. Desculpa o sumiço. Recebi uma proposta de emprego e tive que sair correndo. Deixei meu celular num ônibus e só consegui recuperá-lo agora. Acabei de ver suas mensagens. Era uma explicação perfeita. Perfeita demais. Jules leu a mensagem outra vez. E depois uma terceira. Alguma coisa não encaixava. Então ela decidiu testar. Uma pergunta simples. Uma pergunta que só Ingrid poderia responder. Qual é o apelido que você me deu? A resposta veio quase imediatamente. Essa é uma pegadinha. Jules já é um apelido. O estômago dela afundou, porque Ingrid sabia. Sabia exatamente. Ela chamava de Juju, sempre, sem exceção. Quem estava respondendo aquelas mensagens não era Ingrid. E naquele instante um nome surgiu na mente de Jules. Nick, o vizinho simpático, o cirurgião. Seu coração deu um salto. Ela largou o telefone e começou a andar de um lado para o outro, tentando pensar, tentando respirar, tentando decidir o que fazer. Foi quando ouviu uma batida na porta. 3 toques, firmes, calmos, quase educados. Jules congelou. Outra batida. Era como se a pessoa do lado de fora soubesse exatamente que ela estava ali.
como se estivesse esperando e observando. Ela correu para o telefone e enviou uma mensagem para Chloe. Estou em perigo. Preciso sair daqui. Me liga, por favor. Nenhuma resposta. Chloe tinha avisado que ia viajar por uns dias com um namorado. Talvez ela estivesse em um lugar sem sinal. Talvez estivesse longe do celular. Talvez... Jules nem queria pensar nas outras possibilidades. Ela verificou sua conta bancária. Restava um pouco mais de $30. Não tinha dinheiro para um hotel. Não tinha para onde ir. Não tinha amigos em Nova York. E não podia voltar para o sofá de Chloe sem avisar. Sua lógica começou a construir uma solução desesperada. Se conseguisse ficar apenas mais alguns dias, receberia os $1.000 prometidos pelo Bartolomeu. Então poderia desaparecer, sair da cidade, recomeçar. Só precisava sobreviver até lá. Do lado de fora, as batidas cessaram. Quem quer que estivesse ali foi embora. Ou fingiu ir embora, o que era ainda pior. Enquanto tentava organizar as ideias, Jules decidiu voltar sua atenção para outro mistério. A antiga moradora do apartamento 12A, Marjorie Milton. A mulher que, segundo Leslie, havia morrido e deixado o imóvel vazio. Mas uma rápida pesquisa revelou algo impossível. Marjorie não estava morta. Muito pelo contrário, estava viva, rica, influente e ocupava um cargo importante em um dos museus mais prestigiados de Nova York. Jules ficou sem entender. Se Marjorie estava viva, quem havia morado naquele apartamento? E por que mentiram para ela? Determinada a descobrir a verdade, ela rastreou a rotina da mulher até encontrá-la durante um passeio com seu cachorro no Central Park. A abordagem foi desastrosa. Jules exigiu respostas. Marjorie reagiu com indignação e afirmou nunca ter vivido no Bartolomeu. Nunca, nem por um único dia. A confusão aumentou, até que, durante a discussão, Jules percebeu algo. Preso ao pescoço da mulher havia um pingente, uma serpente dourada, exatamente igual às que ela havia visto no apartamento de Nick. O mesmo símbolo, o mesmo desenho. A cobra formando um círculo perfeito, enquanto devorava a própria cauda. Assustada, Jules correu para a biblioteca. Precisava descobrir o significado daquele emblema. Horas depois, encontrou a resposta. O símbolo era conhecido há séculos. Representava renascimento, vida eterna, um ciclo sem fim. E quanto mais pesquisava, mais um nome reaparecia nos registros antigos: o Cálice Dourado, uma suposta sociedade secreta ligada a Cornelia Swanson. Aquela mulher que décadas antes havia sido associada ao brutal assassinato de uma jovem chamada Ruby. Os rumores diziam que o grupo acreditava em rituais capazes de prolongar a vida, que jovens mulheres eram escolhidas como sacrifícios, que seu sangue era recolhido em um cálice dourado durante cerimônias secretas. Era uma história absurda, quase impossível de acreditar. Mas naquele momento, cercada por desaparecimentos, mentiras e símbolos misteriosos, Jules começou a considerar algo que antes pareceria loucura. E se o Bartolomeu escondesse muito mais do que assassinato? E se todos aqueles moradores ricos e influentes fizessem parte de algo muito maior? Algo que atravessava gerações. Algo que continuava vivo até hoje. Jules estava convencida de que havia descoberto a verdade. A serpente dourada, Cornelia Swanson, o cálice dourado. Os desaparecimentos. Tudo parecia apontar para uma única explicação. Um culto. Um ritual. Sacrifícios. Estava tão absorta no que estava lendo que quase não acreditou quando recebeu uma mensagem de Bob, a responsável pelo abrigo. A mensagem era curta, direta. Jules, sua amiga Ingrid está aqui.
Por um segundo ela ficou imóvel. Depois saiu correndo. Quando chegou ao abrigo, encontrou Ingrid sentada em um canto. Assustada, pálida, mas viva. Muito viva. Jules não perdeu tempo. Ingrid, o que está acontecendo? Antes mesmo que pudesse terminar a frase, Ingrid segurou suas mãos. Você precisa sair do Bartolomeu agora. Mas Jules ainda estava presa a uma ideia absurda. Eu só preciso receber os $1.000 desta semana e vou embora. Ingrid balançou a cabeça. Não, você não entendeu. Então veio a confissão. Uma confissão que mudou completamente a direção da história. No dia em que as duas se conheceram, Ingrid não estava distraída no celular. Aquilo tinha sido encenação. Leslie havia pago alguns milhares de dólares para que ela provocasse o acidente e cortasse o braço de Jules. O silêncio que se seguiu foi quase insuportável. Jules ficou sem reação. Por que alguém pagaria para que ela se machucasse? Ingrid não sabia. Nunca perguntou. Na época, precisava desesperadamente do dinheiro para fugir daquele lugar. Mas depois de conhecer Jules, a culpa começou a consumi-la. E havia algo ainda pior. Naquela noite em que Jules ouviu um grito vindo do apartamento 11A, o grito era real. Nick estava lá, dentro do apartamento, armado e ameaçando Ingrid. Ela contou que tinha descoberto informações sobre Erika, sobre os desaparecimentos e sobre a estranha história de Cornelia Swanson. Pretendia encontrar Dylan e revelar tudo, mas Nick apareceu primeiro. Ele dizia para ela não lutar. Dizia que seria mais fácil se ela cooperasse. E talvez tudo tivesse terminado ali. Talvez Ingrid tivesse desaparecido como Erika. Talvez nunca mais fosse vista. Mas então aconteceu algo inesperado. Jules bateu à porta, preocupada com o grito que havia ouvido. Sem saber, interrompeu o que quer que estivesse prestes a acontecer. Enquanto conversava com Jules, através da porta, Ingrid alcançou discretamente o spray de pimenta escondido em seu bolso. Foi a oportunidade de que precisava. Ela fugiu, abandonou roupas, dinheiro, pertences, tudo. Preferiu desaparecer a voltar para o Bartolomeu. As duas passaram os minutos seguintes tentando juntar as peças e chegaram à conclusão mais assustadora até então. Alguém estava caçando aquelas mulheres. Erika, Ingrid, Jules. Todas tinham algo em comum. Todas eram jovens, sozinhas, sem família por perto, sem uma rede de apoio capaz de procurá-las imediatamente. Alvos perfeitos. Mesmo assim, Ingrid ainda acreditava na teoria do culto. Ela havia lido que o assassinato de Ruby, décadas antes, estava ligada a uma rara lua azul. E então pegou o celular, consultou a data e empalideceu. Aquela noite seria exatamente uma lua azul. Jules sentiu um frio atravessar seu corpo. Talvez estivessem erradas sobre o culto. Talvez estivessem certas. Mas uma coisa era inegável. Alguma coisa estava prestes a acontecer naquela noite. E Dylan ainda estava dentro do Bartolomeu. Sem pensar duas vezes, Jules saiu correndo. Precisava encontrá-lo. Precisava avisá-lo. Precisava tirá-lo de lá antes que fosse tarde demais. Jules atravessou o saguão do Bartolomeu praticamente correndo. Charlie, o porteiro, percebeu imediatamente. Calma, Jules, você vai acabar se machucando de novo. Ela forçou um sorriso. Tentou parecer tranquila. Na verdade, estou indo embora. Charlie arqueou as sobrancelhas. Indo embora? Consegui um emprego no Brooklyn. E um apartamento também. Acho que o Upper West Side nunca foi muito a minha cara. Por um instante, o rosto dele pareceu decepcionado. É uma pena.
Vou sentir sua falta. Jules assentiu sem parar de andar. Precisava encontrar Dylan. Precisava tirá-lo dali antes que fosse tarde demais. Mas antes disso, precisava passar pelo seu apartamento. Precisava pegar suas coisas. Precisava pegar a arma que Ingrid havia deixado escondida. Ela entrou no 12A e imediatamente soube que algo estava errado. A porta estava fechada. O apartamento estava silencioso. Silencioso demais. Então ela o viu. Nick, parado no meio da sala, esperando, como se soubesse exatamente onde ela estaria, como se estivesse acompanhando cada passo dela. Na mão direita, ele segurava uma arma de choque. Jules parou instantaneamente. O coração disparou, mas tentou não demonstrar. Tentou parecer calma. Tentou parecer normal. Seu olhar correu discretamente até a cozinha. A arma. Ela precisava chegar até a arma. Nick acompanhou o movimento dos seus olhos e sorriu. Aquele sorriso tranquilo, educado, quase gentil. O tipo de sorriso que naquele momento parecia mais assustador do que qualquer ameaça. Está procurando isso? Jules sentiu seu estômago afundar. Nick levantou a mão. A arma da Ingrid. Ela piscou. O quê? Eu vi suas mensagens. Vi você falando com ela sobre a arma. Para ser sincero, nem sabia que Ingrid tinha conseguido uma. Mas depois que descobri, achei melhor recolhê-la. Ele deu mais um passo. Não é seguro manter uma arma em um apartamento. A frase foi dita com a mesma naturalidade de alguém comentando sobre o clima. E foi exatamente isso que tornou tudo ainda mais aterrorizante. Porque Jules finalmente entendeu. Nick não estava nervoso. Não estava desesperado. Não estava fugindo. Ele estava completamente no controle. Ou pelo menos ele acreditava estar. Ela começou a recuar lentamente. Um passo, depois outro, calculando a distância até a porta, calculando suas chances, calculando se conseguiria correr. Nick percebeu. Claro que percebeu. Ele sempre percebia. Jules. A voz dele era baixa, quase gentil. Não complique as coisas. Nick avançou mais um passo. A arma de choque brilhava em sua mão. Jules recuou. Eu vou embora, agora, e eu nunca mais volto. Nick suspirou, como alguém cansado de repetir a mesma conversa. Se você parar de resistir, vai ser muito mais fácil. A frase fez o sangue dela gelar, porque não soava como uma ameaça. Soava como experiência, como algo que ele já tinha dito antes, muitas vezes. Jules respondeu sem pensar. Vai pro inferno! E correu. Saiu disparada pela escadaria. Atrás dela, ouviu os passos de Nick ecoando pelos degraus. Cada vez mais próximos, mais rápidos, mais pesados. Ela desceu os lances praticamente tropeçando. Sem olhar para trás, sem parar, sem nem respirar. Quando finalmente alcançou o saguão, atravessou o piso de mármore em direção à porta principal. A saída. Faltavam poucos metros, só mais alguns passos. Então, alguém surgiu na frente dela. Charlie, o porteiro. Jules parou bruscamente. Charlie, sai da frente! Mas ele não saiu. Os olhos dele estavam cheios de culpa, e isso foi pior do que qualquer expressão de raiva. Me desculpa. A voz dele falhou. Eles disseram que iam ajudar minha filha. Jules sentiu o estômago afundar. O quê? Eu não posso deixar você sair.
Por um instante, tudo fez sentido. Greta, Nick, Charlie, todos estavam envolvidos. Todos tinham algo a ganhar. Todos precisavam de alguma coisa. Jules empurrou Charlie com toda a força que ainda tinha. Ele cambaleou para trás, e por um segundo ela teve a impressão de que ele nem tentou impedir, como se uma parte dele quisesse vê-la escapar. Ela não perdeu tempo, correu para a rua. O ar frio atingiu seu rosto. A liberdade estava logo ali, mas atrás dela vinham passos, gritos, vozes. Ela atravessou a avenida sem olhar, sem pensar, sem frear. Então veio o impacto. Uma buzina, faróis, metal e escuridão. Quando abriu os olhos novamente, estava em um hospital. O quarto era branco, limpo, silencioso. Dr. Wagner estava sentado ao lado da sua cama. Jules, tente relaxar. Vou chamar um psiquiatra para conversar com você. Eu não preciso de um psiquiatra. É apenas uma avaliação. Eu preciso é da polícia. Depois conversamos sobre isso. Ele sorriu. Um sorriso profissional, treinado. Perfeito demais. E saiu do quarto. Jules esperou alguns segundos. Então arrancou o acesso intravenoso do braço e a dor foi imediata. Mas não importava. Precisava encontrar Ingrid. Precisava encontrar Dylan. Precisava avisar Chloe. Precisava sair dali. Agora. Cambaleando pelos corredores, abriu uma porta. Esperava encontrar uma saída. Encontrou uma cozinha. Ai, ótimo, perfeito. Ela apoiou a mão na parede, tentando pensar, tentando encontrar um telefone. Então ergueu os olhos e congelou. Na parede havia um quadro, uma serpente dourada mordendo a própria cauda. O mesmo símbolo. O mesmo símbolo do Bartolomeu. O mesmo símbolo do cálice dourado. O mesmo símbolo que vinha perseguindo-a desde o início. O hospital não era um hospital, era o Bartolomeu. E antes que pudesse reagir, tudo ficou escuro outra vez. Então ela acordou de novo, mas dessa vez porque alguém a tinha apagado. Tinham dopado Jules. Quando abriu os olhos, viu duas pessoas ao lado da cama, Dr. Wagner e Nick. Na mesma hora soube que havia algo errado. Os ferimentos do acidente estavam na cabeça, mas agora havia curativos espalhados por outras partes do corpo, especialmente sobre seu abdômen. Nick sorriu. Bom dia, Jules. Felizmente, a cirurgia foi um sucesso. Tudo correu exatamente como planejado. Cirurgia? Que cirurgia? Mas Nick ignorou a pergunta. Tome seus remédios. Voltaremos mais tarde para verificar como você está. Então ele saiu. Logo depois, Greta entrou no quarto. Ela também vestia um avental hospitalar. Jules piscou confusa. O que está acontecendo? Vocês também estão se recuperando de alguma coisa? Greta abaixou os olhos. Parecia culpada. Quero que saiba de uma coisa. Eu nunca quis que fosse você. Jules sentiu o coração acelerar. Quê? Eu queria que fosse Ingrid. O silêncio que veio depois foi aterrorizante. Você foi tão gentil comigo e já passou por tanta coisa na vida. Eu não queria que sofresse mais. Mas Ingrid fugiu. E então eles descobriram que você era compatível. Compatível? Greta sentiu. Eu precisava de um transplante de rim. Então elas ouviram um barulho. Greta saiu apressada quando ouviu passos chegando à porta do quarto de Jules. Nick voltou ao quarto. Seu fígado vai para uma outra moradora, Marianne, a velha atriz.
E seu coração vai para a filha de Charlie. Jules congelou. Eles estavam falando sobre seus órgãos, sobre sua morte, como se ela já estivesse morta. Vocês são doentes. Nick não se abalou. Meu sobrenome é Bartolomeu. Nick Bartolomeu. Ele puxou uma cadeira e sentou-se, como alguém prestes a contar uma história de família. Meus tataravós criaram tudo isso, porque perceberam uma falha no sistema. Só nos Estados Unidos, milhares de pessoas morrem todos os anos esperando por um transplante. Ele fez uma pausa. Pessoas brilhantes, cirurgiões, escritores, artistas, empresários, gente capaz de mudar o mundo. A voz dele ficou quase indignada. E elas morrem porque precisam esperar na fila como todo mundo. Jules o encarava horrorizada, mas Nick continuou. Então, nossa família encontrou uma solução. Uma solução. Era assim que ele chamava aquilo. Como somos uma linhagem de médicos e cirurgiões, criamos o Bartolomeu. Pessoas ricas e doentes compravam apartamentos no prédio e aguardavam até aparecer um temporário de apartamento compatível. Compatível. A palavra finalmente fazia sentido. Todas aquelas perguntas da entrevista. Família, histórico médico, contato de emergência, doenças, alergias. Tudo era uma triagem, uma seleção, uma caça. Quando encontrávamos a pessoa certa, continuou Nick, fazíamos a cirurgia aqui mesmo, nos níveis subterrâneos do prédio. Depois da cirurgia, os moradores se recuperavam no subsolo do prédio. Quando estavam bem novamente, vendiam o apartamento para outro milionário doente, que estivesse esperando sua vez. Ele inclinou a cabeça. Faz sentido, não acha, Jules? Ela o encarou horrorizada. Você não tem família, não tem emprego, não tem ninguém que realmente sentiria sua falta. Cada palavra era uma facada. Mas pense em quem você está salvando. Greta escreveu um dos livros mais amados do mundo. Marianne ainda pode voltar a atuar. A filha de Charlie tem a vida inteira pela frente. Nick abriu os braços. Não parece uma troca justa? Jules sentiu o estômago embrulhar. Não era uma troca, era assassinato. Então veio a revelação que a fez perder o ar. Dylan estava morto. O antigo senador Leonard, outro morador, que vivia tentando subir escadas todos os dias, após vários ataques cardíacos, havia recebido o coração dele. Dylan não tinha desaparecido, tinha sido usado. Naquele instante, Jules tomou uma decisão. Ela não morreria ali. De jeito nenhum. Esperou uma oportunidade. Observou cada movimento dos enfermeiros. E quando conseguiu colocar as mãos em um isqueiro, agiu, sem hesitar. Aproximou a chama dos lençóis da cama. O tecido pegou fogo quase imediatamente. O alarme disparou. Gritos ecoaram pelo corredor. Dr. Wagner e os enfermeiros correram para conter o incêndio. Jules aproveitou o caos, trancou a porta atrás deles e fugiu. Cambaleando pelos corredores, abriu a primeira porta que encontrou. Greta estava lá dentro, sentada, observando. Por um segundo, Jules teve certeza de que a escritora gritaria, que chamaria Leslie, que acabaria com sua única chance de escapar. Mas Greta apenas a encarou, longamente. E então disse, vá. Eu pedi que eles te deixassem acordar novamente para que eu pudesse te agradecer. Por isso você não está sem todos os seus órgãos ainda. Jules piscou. O quê? Vá embora. Foi tudo. Greta não a impediu, não chamou ninguém, não fez nada. Jules correu. Correu com os curativos se abrindo, com sangue atravessando as bandagens, com a visão ficando cada vez mais turva.
Quando alcançou a saída do Bartolomeu, tropeçou para a calçada, usando apenas um avental hospitalar. As pessoas pararam para olhar. Algumas sacaram os celulares, outras correram para ajudá-la, porque aquela cena era impossível de ignorar. Uma mulher ensanguentada, descalça, saindo de um prédio de luxo. Desesperada. Poucos minutos depois, a polícia chegou e tudo começou a desmoronar. Moradores, funcionários, médicos, todos começaram a ser detidos. Mas ainda faltava uma pessoa, Nick Bartolomeu. Então, alguém apontou para o alto do prédio. Lá estava ele, no telhado. Exatamente onde tudo havia começado gerações antes, quando seu ancestral pulara para a morte, desesperado por não ter conseguido evitar a prisão de Cornélia Swanson, com medo de ser o próximo. Diante dos policiais, dos jornalistas e da multidão, Nick deu um passo à frente e se jogou, assim como seu ancestral havia feito décadas antes. O império do Bartolomeu terminava da mesma forma que começara, com uma queda e com um corpo estatelado no chão. Mais tarde, Jules descobriria toda a verdade. Cornélia Swanson havia sido a primeira paciente da operação clandestina. Sua criada, Ruby, era compatível. Os cirurgiões retiraram seus órgãos. Depois abandonaram o corpo no Central Park, para que o crime parecesse obra de um assassino brutal. A partir dali, o esquema cresceu. Década após década, vítima após vítima. Milionários, políticos, empresários, celebridades, todos sabiam exatamente o que estavam comprando quando adquiriam um apartamento no Bartolomeu. Não estavam comprando uma vista privilegiada de Nova York. Estavam comprando tempo. Comprando órgãos humanos. Comprando uma segunda chance de viver. Mesmo que isso custasse a vida de outra pessoa. Jules sobreviveu. Perdeu um rim, mas manteve a própria vida. E depois de tudo, encontrou um novo propósito. Passou a trabalhar em uma organização dedicada a ajudar vítimas desaparecidas, sequestradas e pessoas em situação de vulnerabilidade, tentando homenagear sua irmã Jane. Ingrid continuou ao seu lado. Chloe também. Pela primeira vez em muito tempo, Jules tinha algo que parecia impossível durante aqueles dias no Bartolomeu. Um futuro. Mas sabe o que mais ficou comigo depois de terminar essa história? Não foram os transplantes, não foram os desaparecimentos, nem mesmo a revelação escondida atrás das paredes do Bartolomeu. Foi perceber quem estava sendo escolhido. Mulheres sozinhas, mulheres atravessando momentos difíceis, mulheres que pareciam invisíveis para o resto do mundo. Pessoas que, na visão de quem comandava aquele esquema, demorariam a ser procuradas. Talvez nem fossem. E é isso que torna Lock Every Door tão inquietante. Porque o verdadeiro horror não está apenas no que acontece dentro daquele prédio. Está na pergunta que a história deixa ecoando muito depois da última página. Quem sentiria sua falta se você desaparecesse? Quem perceberia? Quem faria perguntas? Quem se recusaria a aceitar o silêncio? Durante anos, o Bartolomeu existiu sustentado por uma certeza cruel, a de que ninguém se importaria. E Jules provou exatamente o contrário. Ela insistiu, ela questionou, ela procurou. E ao fazer isso, ela devolveu a voz a pessoas que haviam sido transformadas apenas em números e oportunidades. No fim das contas, Lock Every Door começa como uma história de um apartamento perfeito, uma oportunidade rara,
daquelas que parecem boas demais para serem verdade. E como acontece nos melhores thrillers, o preço real estava escondido nas entrelinhas, porque algumas portas guardam segredos e algumas chaves não abrem apartamentos. Elas abrem verdades que alguém passou décadas tentando manter trancadas. E talvez seja justamente por isso que certas portas nunca deveriam ter sido abertas. E agora, gente, quero saber de vocês. Qual é o seu thriller favorito com um prédio, hotel ou um lugar aparentemente perfeito escondendo algo sombrio? Este episódio me fez lembrar muito de O Bebê de Rosemary, aquele filme super famoso. Um prédio sombrio, vizinhos e coisas estranhas acontecendo. Mas tem um desfecho muito diferente, né? Você teria aceitado uma oferta para morar no Bartolomeu? Por quê? Contem para mim nos comentários. Obrigada a você que ficou até aqui comigo. Espero que você tenha gostado de se enredar nessa história tão intensa e cheia de camadas. Nos próximos episódios, seguimos juntos explorando novos mistérios, personagens complexos e narrativas que desafiam a nossa percepção. Deixe seu comentário, compartilhe suas ideias e sugestões. Sua participação é essencial para que o Enredei continue crescendo e trazendo conteúdos cada vez mais envolventes. Se você gostou desse episódio, compartilhe com alguém que também ama uma boa história de suspense. Siga o podcast na sua plataforma favorita, ative as notificações e, se puder, avalie. Isso ajuda muito o projeto a alcançar mais pessoas. Obrigada por fazer parte do Enredei. Cuide-se e até a próxima história.
Foi nesse momento que ouviu vozes. Leslie estava no apartamento, conduzindo uma entrevista para contratar uma nova ocupante temporária. Escondida, Jules ouviu cada pergunta: estado civil, família, emprego, endereço, contatos de emergência. Exatamente o mesmo interrogatório pelo qual ela havia passado. E quando a candidata mencionou que tinha namorado e família por perto, Leslie perdeu imediatamente o interesse. A entrevista terminou ali. Sem explicações, sem cordialidade, sem proposta de trabalho. Aquilo não parecia uma coincidência. Parecia um critério.